E aí, pessoal, seguinte, eu vou dar uma reforçadinha nos conceitos introdutórios de química orgânica e vou falar alguma coisa sobre classificação de cadeias, os tipos de elementos, então vou tentar ser breve. A primeira coisa, para vocês não esquecerem, né, quem são os elementos chamados organógenos. Não esquece esse detalhe, hein? Minha letra é zoada mesmo. Então, o G e o J, eles são parecidos, né? Se tem o pingo, é J, se não tem o pingo, é G. E é isso aí. Os elementos organógenos fácil de guardar é o CHON, o famoso CHON. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O carbono que faz 4 ligações, o hidrogênio que faz 1 ligação, o oxigênio que faz 2 ligações e o nitrogênio que faz 3 ligações. O que são os elementos organógenos? São aqueles elementos que aparecem com frequência nos compostos orgânicos. O carbono é óbvio, né? Ele é o cara dos compostos orgânicos. O hidrogênio, que está completando ali sempre as ligações das cadeias carbônicas. O oxigênio e o nitrogênio extremamente presentes. Vocês vão conviver bastante com isso aí quando se aprofundar em química orgânica. Logicamente existem outros elementos, né? De vez em quando aparece enxofre, cloro, flúor, bromo e até alguns metais aparecem nos sais orgânicos. Porém, né, eles não aparecem com a mesma frequência do CHON. O CHON é o CHON, não tem o que dizer mais, certo? Então isso aí. Em relação, né, às formas geométricas, né, que a estrutura dos carbonos possui, nós podemos relacionar também com o tipo de hibridação, né? Lembra que a gente falou que os carbonos sp3 são aqueles que têm as 4 ligações simples. O sp2, que é o carbono no estado fundamental, 2 simples e uma dupla. E o SP, que pode assumir 2 configurações, ou 2 duplas, uma simples e uma tripla, né? Vocês lembram aqui, todas simples são todas sigma. No caso do SP2, são 1, 2, 3 sigma e apenas uma pi. Aqui, no caso do SP, são 2 sigmas e 2 pis. Pi, pi. Pi, mentira. E aqui 2 pi. Então tá aqui. O que é a forma geométrica? As moléculas orgânicas, elas têm estruturas espaciais. E as propriedades, vocês já devem conhecer alguma coisa sobre polaridade, compostos polares e apolares. São decorrentes das formas geométricas. Então, quando o carbono ele tem essa estrutura aqui, ela é uma estrutura que pode parecer escrito no papel que é uma cruz, mas não é. Na verdade, é uma estrutura tetraédrica. Essa estrutura tetraédrica, como é que funciona? Vocês sabem que eu sou um desenhista zoado, né? Mas é mais ou menos assim. Imagina o seguinte. Isso daqui é um tetraedro. É uma piramidezinha de base triangular, né? O carbono está lá no meio, lá dentro, Isso daqui é o átomo de carbono. Certo? Lá no meio, bem no centrinho. E aí ele faz as ligações, as 4 ligações deles nos 4 vértices. E todas elas têm que possuir ângulos iguais. Todos os ângulos têm 109 graus e 28 minutos. Certo? Então, os carbonos híbridos sp3, que só faz ligação simples, tem uma estrutura geométrica tetraédrica. E o carbono sp2? Simplesinho. O sp2 já está no plano, ela não é espacial. Então é uma trigonal plana. Eu sei que vocês lembram disso, tenho certeza que estamos só reforçando aqui. E aqui, tanto a estrutura de 2 duplas ou de uma simples e uma tripla, é uma estrutura linear. Mas é o seguinte, eu lembro que quando eu aprendi geometria, tinha angular, tinha piramidal. Só que carbono é o seguinte, o carbono não sobra elétron, né? Então não tem aquela história de elétron desemparelhado para entortar nada. Então não tem esse guere-guere aí, esquece disso. Certo? Beleza.
O penúltimo item, que também é um item tranquilíssimo, né? É um item sobre classificação de carbonos. Então, classificação de carbonos nas cadeias. Pô, você está falando muita coisa diferente. Tranquilo, por quê? Porque é vídeo, vídeo você pausa, né? Se eu estou falando na sala de aula, pô, se você não para, não tem jeito. Mas aqui não, é só pausar, voltar, ouvir de novo. Manda dúvida para mim que eu respondo. Então tá aqui, classificação do carbono. É muito fácil. Então você pega uma cadeia qualquer. Eu vou fazer uma cadeia aqui, que é a cadeia do isoctano, ou 2,2,4-trimetilpentano. Pô, mas que nome é esse? Parece um palavrão. Não esquenta a cabeça, vocês vão achar isso moleza mais pra frente. Agora aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos classificar os carbonos. Como é que eu vou classificar um carbono? Ó, foco. Olha para este carboninho aqui verde. Tá vendo esse carbono? Ele tá ligado a quantos outros carbonos? Ó, só um. Só tá ligado nesse aqui do lado. Então ele é classificado como um carbono primário. Carbono primário. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver esse carbono aqui. O vermelhinho. O carbono vermelhinho é um carbono que está ligado a um carbono e dois carbonos. Um carbono e dois carbonos. Ele é um carbono secundário. Certo? Beleza. Não tá nada difícil, tá moleza. Não reclama. Esse carbono aqui, pretinho, tá ligado ao verde, ao vermelho e esse aqui de cima. 3. Então ele é um carbono terciário. Certo? Tranquilo. Vamos pro último aqui. Esse aqui, ó. O professor arrumou uma canetinha roxa para mostrar para vocês. Tá ligado com quanto? Com o vermelho, 2, 3, 4 carbonos. Tá ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele é um carbono quaternário. Gente, vem no meu dedo aí direto no vídeo. É um carbono quaternário, não é quartenário. Porque tem Zé Ruela que fala quartenário, né? Não é quartenário, é quaternário. A única coisa que eu tenho que falar aqui, isso daqui é muito simples. É um cuidado que vocês têm que tomar. Uma molécula desse tipo aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó, tá vendo esse carbono aqui? Ele tá ligado a um carbono, outro carbono. Só dois. Então ele é um carbono secundário. A galera acha que às vezes porque tem duas ligações, porque é uma ligação dupla, conta como 2. Não, isso não conta, não interessa o tipo de ligação. Você está contando o quê? O número de carbonos a quem ele está ligado. Então ele está ligado a 1, 2. Não interessa como, então ele é secundário. Certo? Essa é a primeira parte do vídeo. A gente viu os elementos organógenos aqui. Vimos as formas geométricas, certo? E para finalizar, a classificação dos carbonos. Eu vou colocar um outro videozinho aqui agora, porque é um pouquinho mais complicado, falando sobre as representações das fórmulas orgânicas. Tá bom? Um abraço.